Olá, bom dia a todos, a paz de Cristo. Hoje é dia 30 de agosto de 2019, hoje é sexta-feira, o melhor dia da semana. Como hoje é dia 30, vamos ler o provérbio 30, lembrando que este mês de agosto vai até o 31. Se o mês terminasse hoje deveríamos ler o provérbio 30 e o 31. Provérbios foi escrito por Salomão, tido como o homem mais sábio do mundo, e não haverá outro segundo a Bíblia. E o Provérbios vai do 1 ao 31. Então, se não vai ter um outro mais sábio que Salomão, é bom a gente adquirir um pouco desta sabedoria. Provérbios de número 30, as palavras de Agur. São estas as palavras solenes de Agur, filho de Jaque. Deus não está comigo, Deus não está comigo. Estou desamparado, sou mais animal do que gente. Não tenho a inteligência que um ser humano deve ter. Nunca aprendi a ser sábio e não conheço o Deus Santo. Quem já sabe tudo a respeito do céu? Quem já pegou o vento com as mãos? Quem já embrulhou água num pano? Quem já marcou os limites da terra? Você sabe quem é ele, quem é o filho dele? Tudo o que Deus diz é verdade, e Ele é como um escudo para todos que procuram a sua proteção. Nunca declare que Deus disse alguma coisa que, de fato, Ele não disse. Se você fizer isso, Ele o corrigirá e mostrará que você é mentiroso. Uma oração. Eu te peço, ó Deus, que me dês duas coisas antes de eu morrer. Não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico e nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver, porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar e assim envergonharei o teu nome, ó meu Deus. Outros provérbios. Nunca fale mal de um empregado ou patrão dele para que você não seja amaldiçoado, nem sofra por isso. Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e são ingratas com a própria mãe. Há pessoas que pensam que são puras, mas a sua sujeira ainda não foi lavada. Há pessoas que são tão orgulhosas que olham os outros com desprezo. Há pessoas que ganham a vida explorando sem dó nem piedade os pobres e os necessitados. A sanguessuga tem duas filhas, e as duas se chamam Medá, Medá. Há quatro coisas que nunca estão satisfeitas: o mundo dos mortos, a mulher sem filhos, a terra seca que precisa sempre de chuva, e o fogo de um incêndio. Quem caçoa do seu pai ou despreza sua mãe quando ela fica velha, será comido pelos urubus e terá os olhos arrancados pelos corvos. Há quatro coisas misteriosas que eu não consigo entender: a águia voando no céu, a cobra se arrastando nas pedras, o navio que encontra o seu caminho no mar, e o amor entre um homem e uma mulher. Uma esposa infiel age assim, comete adultério, toma um banho e depois diz: não fiz nada de errado. Há quatro coisas que a terra não pode tolerar: o escravo que se torna rei, o tolo que tem para comer tudo o que quer, a mulher de mau gênio que arranja casamento, e a escrava que toma o lugar da sua senhora. No mundo há quatro animais que são pequenos, mas muito espertos. Há as formigas, que são fracas, mas ajuntam a sua comida no verão. Os coelhos selvagens, que também não são fortes, mas fazem as suas casas nas pedras. Os gafanhotos, que não têm rei, mas avançam em bandos. E as lagartixas, que qualquer um pode pegar com a mão, mas podem ser encontradas até nos palácios. Há quatro seres vivos que, quando caminham, causam olhares de admiração. O leão, o mais forte de todos os animais, que não tem medo de nada. O bode, o galo, que anda de peito erguido.
e um rei diante do seu povo. Se você tem sido bastante tolo para ser orgulhoso e planejar o mal, então pare e pense. Bater o leite dá manteiga. Pancada no nariz faz sair sangue. Provocar a raiva dá briga. Amém. Em Provérbios 30, o versículo 10 diz o seguinte: nunca fale mal de um empregado ao patrão dele, para que você não seja amaldiçoado, nem sofra por isso. Ou seja, não ponha o nariz onde não é chamado. Nunca fale mal de um empregado ao patrão dele, para que você não seja amaldiçoado, nem sofra por isso. Então é um provérbio muito inteligente que a gente possa verificar aqui numa empresa ou até num treinamento esportivo. Por exemplo, eu quando estou dando treino de futebol, eu vejo às vezes um jovem falando: professor, o fulano não fez, professor, o fulano está aqui de preguiça, professor. Realmente o som, ele machuca um pouco o ouvido, porque nunca fale mal de um empregado ao patrão dele, para que você não seja amaldiçoado, nem sofra por isso, porque o patrão está vendo. Eu como técnico, professor, eu estou vendo quem está fazendo e quem não está fazendo. Um patrão de uma empresa está vendo tudo, aquele que é um bom trabalhador e quem realmente está fazendo algo errado ou não fazendo o que deve ser feito. Então, o patrão, o chefe, o rei, o dono de uma empresa, um técnico, um professor, uma professora, ele está sempre vendo. Eles têm uma sabedoria, um discernimento mais apurado. Se Deus elevou essas pessoas a esse ponto, é porque eles têm algo especial de observação. Então não há necessidade de dedurar, de ser um dedo duro, até porque você será amaldiçoado por aquele supostamente preguiçoso. Amém? Tenham todos um ótimo e maravilhoso dia. Fiquem com Deus, fiquem na paz.